Fala, turma. Bom dia. Esse é mais um CucaCast, com direito a cuca de banana hoje, novamente, né, do Pão da Brava, que tá nos patrocinando aí. Exibido, né, cara? Estamos exibidos, estamos dando a volta por Itajaí aqui. E hoje a gente tem um convidado especial. O Evandro. Evandro Turado. Como Vandeco. Mais conhecido como Vandeco, né? Que tá com um pezinho nos palcos aí para cantar um sertanejo, mas hoje não, né? Não será o dia. Hoje não. E por que nós chamamos o Evandro? Na verdade, há 6 meses atrás eu não conheci o Evandro. Tive o grande honra e prazer de conhecê-lo através do Felipe Malon. E se encaixa totalmente a ideia do nosso projeto do CucaCast, que é trazer o quê? Casos práticos, vivências, coisas que estão acontecendo na vida real. Aqui é vida real, cara, não vai ter corte. Então tu vai poder falar o que tu quiser. É uma honra te ter aqui junto conosco, tá? E eu acho que a tua história vai conectar com muita gente, cara. Muita gente mesmo, é uma história bonita e vale a pena ser trazida a público aí, né? É isso aí. Teoria Bom, prática, Vandeco né? aí, quantos anos, Vandeco, de amizade? 10? 11 anos, mais ou menos. Vi esse bicho aí crescer do nada, não, né? Crescendo e, cara, se desenvolvendo. Veio do nada, né? Veio do nada. Veio do nada. Bem observado. E, cara, sensacional, né? Eu sempre falo, hoje de manhã ainda falei aqui pro Natan, eu falei, cara, o Vandeco é tipo daquele cara, sabe aquele carregador de celular por indução? Sim. O Vandeco, você chega do lado dele, só nem precisa Energia encostar. positiva. Cara, tu já carrega, velho. Maravilha. E é Motivacional. tão engraçado que ontem a gente estava fazendo uma consultoria aqui sobre a autonomia da empresa e o consultor me pediu 2 fatores, né, na sua vida que estão na sua tomada de decisão. Primeiro dele eu coloquei criatividade, segundo entusiasmo. O meu termômetro está no entusiasmo. Para eu saber se eu quero participar daquilo ou fazer aquilo, eu olho para o meu termômetro interno, que é o entusiasmo, e vejo a minha reação sentimental, a minha reação emocional. As tuas emoções. Então, se tu me convida para alguma coisa, para um projeto, para uma viagem, e o meu termômetro de entusiasmo fica abaixo de 70%, eu não participo. Já sabe que não toca o teu coração. Até tu falou assim, nossa, o Vandeco às vezes para alguns temos um hiperfoco, ultrafoco, mas nem para tudo, não é para tudo. É para aquilo que me conecta. E o que me conecta? Qual é a minha cola? É o entusiasmo. Perfeito. Se não atingir a minha régua mínima de entusiasmo, tu receberá meu não. E pode ser isso para um convite de um jantar ou pode ser para um projeto de abrir uma empresa. Coisa linda. Né? Então, acho que Ou pra Fórmula 1. 100%. 100%. Tá, mas então faz o seguinte, Vamos voltar lá no começo. Se apresenta. Idade, a empresa, como é que tá hoje, de onde tu veio. Eu sou Evandro vim de Curitibano. 35 anos, 36, não sei. Empresa premiada nacionalmente. Isso, fala um pouco de ti aí. Fala a autoridade aí, depois volta lá no falo, né, Moles. para falar da história atual, eu sou obrigado a falar um pouco da história do passado, né? É a que me sustenta hoje em dia. E é praticamente impossível eu comentar do meu momento atual de vida sem eu fazer uma pequena linha mestra do que aconteceu nesse processo, para que as pessoas entendam hoje qual é o resultado que eu tenho e por que eu tenho esse resultado, né? De forma geral, as pessoas olham muito o resultado atual, qual é a janela atual que a gente tem. Onde tu tá só. Né? Mas eles não olham o processo que a gente passou. É muito difícil olhar o processo. E às vezes não é porque a pessoa não quer olhar, é porque de fato ela não consegue entender qual processo tu passou, quais foram as tuas bases construtivas para poder olhar para você hoje, a tua janela de hoje, e entender quem é o Felipe, o Rolf e o Evandro de hoje. O que fez, as dificuldades, as experiências que te fizeram esse Evandro, né? Exato. E eu e o Felipe Malon falamos em outro podcast, né? O cemitério dos fracassados é silencioso. Ninguém fala de quem ficou pelo caminho. A gente quer falar e botar nos holofotes quem venceu, né? Quem tá no pódio. Mas acaba esquecendo de todo o passado e o processo, né? Ser campeão é uma coisa, e o que ficou atrás das cortinas, né? É isso aí. Show. E as pessoas, elas acabam se concentrando tanto no resultado que elas não atingem resultado. Isso é muito doido. Os 2 são meus amigos, sabem, sou um fã incomensurável do Ayrton Senna. Perfeito. E de eu estudar tanto a vida dele, entender tanto como ele pensava, eu tornei ele um dos meus mentores mentais. Eu sempre comento, você pode ter vários mentores na vida. Alguns que estão em vida e outros que não. E como é que você escolhe um mentor que não está em vida? Você estuda tanto a vida dele, a biografia dele, que você entende exatamente como ele pensa.
e como ele faria aquela tomada de decisão se eu fosse o Ayrton Senna, por exemplo. Certo. E tem tudo a ver com esse tema, porque o que acaba acontecendo? O Ayrton Senna ele se concentrava tanto no processo que ele não pensava no resultado. Logo, ele estava na reta. E quando ele estava na reta, ele pensava na melhor reta que ele poderia fazer. E de repente ele estava na curva. E de repente ele era campeão da prova. E de repente ele era campeão mundial. Sempre no momento. Ele não estava pensando lá quando eu vencer a prova. Mas sim no passo a passo. No passo a passo. A curva, a reta, a largada. E ele entendia que o processo mais importante estava no processo. Não Sim, perfeito. no resultado daquele processo. E no fundo, se tu pedir do que vale um troféu no final de uma corrida, ele é simbológico. Porque o tesão tá na largada ou tá no troféu? O maior As tesão experiências também. são as experiências que eu vivo durante o processo. exato. Mas tá, 1900 e... Diga Não, o assim. primeiro hoje, Não, né? que tu nasceu. CEO. Não, o primeiro hoje. Ele é CEO de uma CEO, empresa é. catarinense. Apresenta. A Nós estamos em... Next Chip. Ih, agora Ih. gostei. Estamos em Itajaí. A tua idade. Vamos lá, classificada como 1900 e qual? Quando é que tu nasceu? Quero saber. 1987. 35 anos 35 anos. recém-feitos. Cara jovem. Jovem. Recém-feitos. Legal. Classificada a tua empresa? Já foi classificada entre as 5 melhores do país. Foi 19, 20 e 21. Parabéns. Foi classificada a melhor empresa do estado de Santa Catarina 2019 e 2020. Evandro, porque não tem 21 e 22? 21 a gente não participou, a gente decidiu não participar por uma troca de métricas. A gente entendeu que não seria justo a gente participar, a gente não participou. E 22 a gente vai se inscrever ainda, que vai ser para final de dezembro agora. Então, primeiro lugar no estado de Santa Catarina, dentro da sua categoria, melhor empresa, Great Place to Work, melhor empresa para se trabalhar. Exatamente. Cara, eu entrei no Instagram deles, eu vejo na bio ali os prêmios, disse, cara, isso dá uma autoridade. Eu fico orgulhoso disso. Ó, o E cara é quinto no galo. Brasil, viu? Quinto do Brasil. Na verdade, até existem alguns prêmios que a gente ganhou que foi único mundialmente. Por exemplo, nós somos o primeiro e único agente de carga do planeta, no nosso segmento, não no nosso segmento, mas do nosso segmento, a figurar com a posição de primeiro lugar numa categoria do Great Place to Work. Não existe nenhum outro agente de carga no mundo, FedEx, DHL, KN, UPS, que vocês conhecem, faz Genial. parte do dia a dia do mundo. Nunca uma empresa do nosso segmento atingiu esses números em nenhum país do mundo. Outro, nunca um agente de carga, né? Como não teve em primeiro lugar, mas não só agente de carga, mas a história de qualquer categoria, de qualquer segmento, de qualquer nicho no Brasil, eu não tenho conhecimento mundial daí, tenho do Brasil, nenhuma empresa no primeiro ano que entrou ganhou em primeiro lugar. Então a Next continua como a primeira e única da história que foi para o ranking do Great Place to Work no primeiro ano em que ela se inscreveu. Então tu entrou no campeonato rookie e já fosse campeão. Campeão, exatamente. Eles chamam assim, a Next foi prodígio, né? Porque ela entrou, ninguém sabia quem era a Next e todo mundo começava a se perguntar, quem é a Next? Cresceu muito E rápido. as grandes empresas também. Peraí, quem é essa Next? Quantos anos de Next? Recém-completados 5 anos também. É muito nova, né, cara? Muito nova. Pra Não, e chegar é nesse genial, ponto. assim, quando o Evandro falou isso em Brusque, né, que ele teve palestrando lá na nossa empresa, até porque tu já tinha falado muito bem dele. Eu gosto sempre de olhar para a timeline dos caras de sucesso, mas mais o processo, o que o cara passou, o que a gente passou, mas olhar para os outros. Tu falou muito do Ayrton Senna, atletas, McGregor, Gabriel Medina, Jeffrey Hurlings, qualquer CEO. E, cara, daí, o cara tá tendo tanto sucesso. Calma aí, vamos dar uma investigada no pra trás, né? Do que ele passou. E eu Sim, acho que sim. essa, daí, a construção desse Evandro aí é que vai ser... Vai o ser público legal. merece ouvir, cara. Pois é, cara. Então já vou aproveitar o gancho. Já dá no meio. Mas olha só. A gente imita uns... Tu tava falando de mentor, né, cara? Aham. Assim, pra mim, eu tive um baita de um mentor que foi o meu pai. Cara, ele me ensinou todos os princípios, assim, de um empreendedor, de alguém de sucesso, de um homem também, né? De ser responsável, de ser honesto, de ser correto, tudo isso. Então, pra mim, assim, eu, 12, 13 anos, já escutava sobre Receita Federal no almoço, entendeu? Nota fiscal, que é caixa, enfim. Então, pra mim, cara, veio muito natural.
Só que aí eu fiquei pensando, porra, nós vamos entrevistar o Vandeco, né, cara? Aí foi uma coisa assim que eu pensei, mas eu nunca te perguntei isso. Cara, tu teve alguém que foi teu mentor? Tu falou que o Ayrton Senna foi teu mentor, mas talvez agora, mais recente. Tu teve alguém, algum amigo? Ou o que... Porque a gente precisa, né, cara, disso. Como é que foi isso pra ti? Assim, essa base, digamos assim, para tu se tornar o empreendedor que tu é? Na verdade, eu não tinha... Nunca te fiz essa pergunta, né, cara? Até há pouco tempo, eu não tinha consciência de quem de fato eram as pessoas que haviam me inspirado durante o caminho. E é muito engraçado que a gente só consegue perceber essas repetições ao longo do processo. Então, eu nunca considerei, por exemplo, que o meu pai era a pessoa que me inspirava. Então, eu sempre olhei, não, quem me inspira é o Ayrton Senna. Quem me inspirou foi o Steve Jobs, né? Alguma parte da vida dele, né? E eu nunca incluía meu pai. Só que, sabe aquela coisa que você tá um dia de cabeça vazia e te cai não uma linha de conteúdo, é uma caixa de conteúdo. Faz o download, né? Quando Assim, conecta com a fonte, faz o download direto. E aí parece que caiu um bloco na minha cabeça e eu falei, peraí. Na verdade, a maior fonte de inspiração e a parte importante da minha vida é meu pai. E eu não tinha me dado consciência disso. Sabe por quê? Vamos lá. Que legal. Né? Bizarro isso aí. O meu pai, olha como a repetição, ela acontece. O meu pai começou como vendedor, primeiro. Ele foi vendedor de fita de videogame, vendedor de suco de laranja, ele foi vendedor de peixe, tilápia, ele foi vendedor de filme, então ele foi de tilápia a vender Titanic. Uma lenda igual tu, então. Quando ele foi vendedor, ele era o melhor vendedor de suco de laranja, ele era o melhor vendedor de representante que tinha na época era produtoras de vídeo, né? Warner Bros, Columbia, TriStar, o International. Contou, ele tinha uma locadora de filme. E ele sempre vinha para casa cheio de troféu, né? Ele foi o melhor, esse foi o representante que mais vendeu o Titanic do estado de Santa Catarina. Era meu pai. Esse foi o que mais vendeu o Exterminador do Futuro 2. Era meu pai. E eu não achava que não tinha nada a ver. E eu comecei a olhar pra minha história e falei, peraí, o meu pai viajava, saía de casa para viajar toda semana, só que ele saía de Curitibanos e ia pra Campos Novos, saía de Curitibanos e ia pra Lages, saía de Curitibanos e ia pra Chapecó. Eu fiz uma evolução disso. Eu saio de Itajaí, Balneário Camboriú, e eu vou pra Dubai. Eu saio de Itajaí, Balneário Camboriú, eu vou pra Nova York. Eu saio de Itajaí, Balneário Camboriú, e eu vou pra Xangai. Eu tô repetindo meu pai. Só que eu tô repetindo meu pai numa evolução 2.0. Sim. O meu pai toda semana saía de casa pra fazer negócios e vender. Cara, eu não sabia disso, assim, tão profundamente. Que legal, velho. E eu saio de casa todos os dias pra fazer negócios e vender. O meu pai era representante comercial. Eu sou diretor comercial da empresa, diretor de comercial e marketing da empresa, também como papel profissional, além de co-CEO da empresa. Não, mas um baita vendedor em qualquer ambiente. Não, eu ia falar isso, vende eu não queria a cuca, te interromper. vende o café, vende uma ideia, vende um projeto. Se tem uma coisa que esse cara é vendedor. O Flávio Augusto, se estiver ouvindo agora, vai dizer, esses são meus guris. Não, sério, bicho. Isso aqui é um fenômeno pra venda. Tu é um puta de um gestor, mas, cara, eu acho que o teu braço direito, a tua perna direita, digamos... A perna principal, na verdade, é negociações. O Flávio Sem Augusto nenhuma fala uma dúvida. coisa muito Pessoas, legal. comércio. Não acontece nada em nenhum lugar, nenhuma economia, se não tiver acontecendo uma venda. De qualquer coisa que seja. Perfeito. A venda de uma ideia, de um projeto, de um convite, de um ingresso, né? Então Não foi acontece teu nada. pai que, digamos assim, tu podes de repente ter pego ao longo da tua jornada outras pessoas, mas no fundo ali atrás estava teu pai. No fundo sempre tá meu pai. E o meu comportamento é de honra dele. Porque vocês já tiveram, por exemplo, no meu aniversário. E quase que eu comemoro o meu aniversário do meu pai junto. No meu casamento, quem tava em parte do meu casamento? Meu pai. Eu fiz uma homenagem pro meu pai na hora da cerimônia de pedir... De troca de aliança com a minha esposa. Desse bicho doido aí, cara. Pensa. Então, tu entende? Existe uma honra gigantesca envolvida meu pai. Eu que não tinha dado consciência, trazido para minha matéria, para entender no fundo em que ele faz parte de todas as minhas tomadas de decisão. Perfeito. A única coisa que eu fiz foi evoluir a história que ele escrevia. E eu pensava, pô, pai, se você sair de Curitibanos e ir para Chapecó para vender fita de videogame ou vender o Titanic...
de repente eu posso fazer isso melhor ainda. Tu via isso enquanto criança? Muito. Eu ia com Se ele. espelhava nele. Eu ia com então ele isso ver dele. ficou admirava gravado isso. fortemente em ti, né? Muito. Tá no meu DNA. Ah, isso Porra, aí. cara, é isso eu que não eu ia sabia perguntar. disso, cara. Tu imagina que eu saía de casa com ele, Tu modelava ele inconscientemente já, de sem criança. saber. Ah, Era o teu herói, né? ele já era meu herói. e foi gravando no software isso aí, né? Eu nunca me esqueço o dia em que eu estava no Azerbaijão para trazer, Tô quase chorando aqui, velho. se não Lindo demais isso aí, foi, cara. se não foi o maior ou um dos maiores momentos da minha vida, quando a gente sentou com representantes do governo do Azerbaijão, com representantes de uma empresa internacional, multinacional, né? Uma multinacional de Santa Catarina, sendo que a briga daquela negociação estava entre o estado de Minas Gerais e Santa Catarina, envolvendo os governos dos estados, e quem estava intermediando a negociação era eu. E eu só me dei conta quando eu sentei na mesa e eu entendi da magnitude. Peraí, Tipo, é eu que tô fazendo isso. eu não tô lá em Chapecó vendendo a fita do meu pai, que eu vi meu pai intermediar a negociação de fitas entre duas pessoas sentadas numa padaria, mas eu me vi a criança sentada na padaria, só que essa criança estava em Baku. Essa criança estava no Azerbaijão. Essa criança estava do lado, o representante do governo envolvido no processo de venda de um maquinário gigantesco, uma linha industrial gigantesca, de interesse público para os estados de Santa Catarina, um interesse para o Brasil, que envolvia os governadores dos estados envolvidos. E era eu que estava lá fazendo com que o negócio acontecesse, saísse do papel. Porque eles não conseguiam se acertar. A parte... Mas aí tu é o cara certo. A parte pra isso, vendedora e a né? compradora, elas não se acertavam. Aham. E de repente eu falei assim, peraí, mas o intermediador, porque eu era o processo neutro, porque eu era o responsável por trazer a linha Fabril do Azerbaijão para o Brasil. Eu não tinha o papel de intermediar negócio naquele momento. Eu tinha o papel de resolver Só trazer o negócio. uma pica que era passar para uma área de guerra só, Eu lembro, tu me contou tirar isso. o maquinário de dentro de Baku, que estava dentro de um armazém num deserto praticamente. Aham. Há muitos anos estavam guardados os maquinários lá. Aham. E eu tinha que fazer essa maquinária chegar no Brasil. Esse era meu papel, esse era meu mega desafio. Uhum. Quando as partes não se acertaram, a parte do Brasil me olhou e falou o seguinte: eu preciso de ajuda. E aí ele não falava muito inglês e já estava desgastado ali o processo. Foi quando eu sentei na mesa e Botasse um Campari na mesa. e a gente apliquei todas as armas de persuasão, né? Afeição, reciprocidade e por aí vai. Aham. E aí eu consegui fazer com que as partes conseguissem auxiliar, né? Eu auxiliei nessa conclusão da negociação. Mas essa tua naturalidade para vender e interagir já estava desde criança, Já estava né? desde criança. Porque tu teve por um período a influência do teu pai, mas depois tu voltou a começar a tua carreira do zero, né? Foi. Totalmente. Faculdade, dificuldades, Totalmente. tudo, e depois tu não teve ele o tempo inteiro te segurando, Não, puxando, não, dando exemplo, Muito pelo contrário. investindo. O pai dele morreu muito cedo, né? Faleceu em 2007, no segundo ano de faculdade que eu estava em Itajaí. Então ele faleceu muito cedo. Mas Só tu que, vê como é forte isso ficou dentro de ti. só né, que é cara? quase como se eu entendesse que a minha honra era continuar escrevendo a história que meu pai não conseguiu escrever. E ali em 2007 tu não tinha mais, vocês não trabalhavam juntos, não tinham nenhum negócio junto. Nada. Na verdade, eu morava em Itajaí aqui e tava de estagiário até da Universidade do Vale do Itajaí, na Trade Júnior. Não tinha ganhos, era aquela vaga Foi só pra poder aprender para inglês, poder né? aprender. Eu queria aprender. A vaga nem era remunerada, mas eu queria muito aprender. Então eu não pensava 2007 no tinha- resultado, eu pensava no processo. Sim. Tinha 18, 17? É, por ali, mais ou menos isso. Aham, aham. Piazão. E quando meu pai faleceu, que foi em 2007 para 2008, eu vim embora, na verdade, para Itajaí com uma mala de mão, ganhei R$50 da minha tia para poder passar os primeiros dias Caramba. De Curitibanos pra para Itajaí. Itajaí. E eu lembro que eu cheguei na rodoviária de Balneário Camboriú e a única coisa que eu sabia é que em linha reta eu chegava no Shopping Atlântico. Que eu sei, se eu chegar aqui e pegar a central, eu vou chegar no Shopping Atlântico. Nunca tinha vindo pra Olha cá. só. Era muito cara. pouco a minha relação com o balneário. E eu lembro que eu cheguei com uma mala, R$50 no bolso. Já era uma cidade grande, né? Eu já era cidade É grande. claro. Porque a minha questão era, eu tenho que ir embora, eu não posso ficar aqui. Meu pai faleceu, então eu tenho que ir embora. Só que eu também não tinha muito nada garantido, né? E tu conhecia uma turma aqui ou não? Nada. Ninguém. Eu conhecia poucas pessoas, ainda, Ninguém. poucos Ah, laços tá. ainda. Aham.
E eu lembro que eu cheguei na frente da Leci Calçados, que era Brasil ali, da né? Brasil. Olhei pro Shopping Atlântico e eu falava assim, bom, pra frente é mar, pro lado direito é sul, pro esquerdo é norte. Tudo que eu tinha, essa era a minha direção de vida. Caramba, cara. E eu basicamente não tinha traço, não tinha plano, não tinha destino naquele momento. Aham. Eu só sabia que eu precisava me mover. Tu não tinha um porquê. Né? Não tinha. Mas tu sabia que o propósito estava na eu ação, tenho que me mover. assim, né? Aham. Eu tenho que me tinha que mover. ir, mas eu tenho não que sabia ir. pra Um onde? dia Não. após o outro. Não, exatamente. Um dia após o outro. Amanhã não sei o que vai acontecer. Sei lá. Se vou ter comida, dinheiro, e assim vai. E existem, na verdade, Porra, pessoas. animal, cara. Existem, Bizarra a história Animal. dele. Ô, sério, Animal. cara. existem pessoas que elas não imaginam quanto elas foram importantes pra mim. Elas não fazem a menor ideia. E essas pessoas, elas podem ser, sabe quem? A amiga, que hoje eu não recordo o nome, infelizmente. Uhum. Mas uma amiga que eu fiz que trabalhava no Tentação no Mate, em Balneário Camboriú. Ela soube da minha história. E o que acontecia? Eu vou ter que voltar um pouquinho, mas deixa eu contar essa parte. Tá lindo, manda bala. Manda bala. Cara, ela sabia da minha história e ela guardava os restos de sucos que sobravam no liquidificador. Sabe quando você ia na Tentação no Mate na Brasil, que hoje não tem mais? O chorinho. E chorinho? Aham. O chorinho não era teu. O chorinho era meu. Enche o Só, copo. cara. Ela guardava até porque ela sabia que eu não tinha condições e talvez se eu aparecesse lá, ela já sabia da minha situação, que talvez pudesse ser minha única refeição do dia. E ela já sabia desse processo meu e ela me ajudava com isso. Então, quando eu ia lá, ela me dava o choro e eu pagava o calzone, né? Era mais ou menos esse o processo. Caramba. Ela não sabe o quanto ela foi importante pra mim. Mas existiam outras pessoas que foram importantes pra mim. Como um amigo meu que eu liguei, quando eu cheguei em Balneário Camboriú, e falei, olha, eu preciso de ajuda, você sabe da minha história. E ele falou assim, não, vem aqui pra casa. E eu fiquei durante 3 meses morando na casa de um amigo. Ele me emprestou um colchão, eu fiquei No chão, no chão. E pra eu não incomodar a família, é como se fosse na casa dos seus pais com vocês. Mas pra eu não incomodar vocês no final de semana, eu passava tempo. E onde que eu passava tempo? Vendo televisão dentro da Tentação no Mate. E aí Assim, porque tu acordava e não queria incomodar e saía fora cedo Mas e onde- voltava à tarde. onde é né? que eu vou? Cara, não conhecia ninguém, não tinha amigo, não tinha casa pra onde ir. Onde é que eu vou, cara? Eu vou lá pra Tentação no Mate. Lá tem televisão e tem uma cadeira. Fechou, né? E vou sentar lá, vou comer talvez Eu fazia, sabe o que? Vocês não vão acreditar. Às vezes eu não tinha dinheiro pro dia inteiro pra comer, então eu comprava um calzone, repartia no meio, comia metade, outra metade eu comia na janta. E nesse processo, Caramba, cara. ela me dava o copo de suco chorinho que sobrava. Às vezes tinha, às vezes não. Só que os anos passam, né? E a gente sempre fala, você tem que olhar pra conectar os pontos pra trás e não pra frente. Porque quando você quer conectar os pontos e quer entender o porquê que você tá passando aquilo agora, você olha pra frente e aquilo não faz sentido. Só que os anos passam e você acaba lembrando de tudo e você fala, poxa, parece que tudo encaixou. Parece que tudo foi perfeito. O connect the dots, que é aquela frase do Steve Jobs. Steve Jobs, genial. É perfeito. Você olha pra trás da tua vida e você fala, agora eu entendi o porquê que aconteceu isso. E a minha história tem tudo a ver com connect the dots. Eu e o Malon falamos isso em acho que uns 2 podcasts. Eu até tava ouvindo no Spotify ali, de que quando a gente está numa descendente ou num momento muito ruim, triste, ansioso, quebrado, tudo acontecendo errado, a gente não entende, cara. Não. Vem um sofrimento, talvez uma revolta, uma angústia. Às vezes demora. E, né, Rolf? e hoje a gente já sabe disso, mas quando entra nessa espiral negativa, em algum momento a gente fica puto de novo, angustiado, não entende. Mas depois que passa, clareia a mente, depois de certo tempo, tudo aquilo aconteceu para estar acontecendo isso de bom hoje, né? Perfeito. Para eu conectar com amigos, para eu estar melhor com a minha família, para eu estar com a minha saúde melhor, o meu sono melhor. Mas eu precisei passar por uma tempestade, E sabe pelo o que que é caos, louco? para arrumar o barco. Agora tá tudo bem. E vai vir a próxima. Vem. E vai vir a próxima. É a escassez, né? Vai levantando. A velha vai toda a vida subindo de andar, né? Nunca cara? fica tão bom e nunca fica tão ruim. É uma montanha russa tu vai- equilibrada, né, vai cara? indo. E tu sabe o que é mais louco? Que às vezes demoram Só pra 10 anos, 20 anos, às vezes é 1, 2 décadas. o cara tá passando fome. Como é que ele vai entender que aquilo vai ajudar ele? É muito é um sofrimento, né, cara? Muito. E vou te O falar, cara, tipo assim, não tem nem como, né? e foi muito importante o processo, pra mim, muito. Se eu não tivesse passado isso, jamais eu teria a força, o entusiasmo que eu tenho hoje. Quem regulou
a minha régua, eu sempre olho o meu entusiasmo como uma seringa, tá? Você sempre acreditou em Deus? Não, já cheguei até a duvidá-lo. Sabe por quê? Entusiasmo, cara, uma palavra linda, não sei se vocês sabem o significado, mas em latim é cheio de Deus, enteus. Sim. Entusiasmo significa enteus, cheio de Deus. Então, quando ele falou entusiasmo, que o olho brilhou ali dele, eu disse, pô, esse cara aí tá cheio de Deus, o cara tá falando de Deus. Conexão, né? Indiretamente, né? Sabe por que eu cheguei a... E olha que louco, né? Por que eu cheguei a duvidar de Deus? Porque eu não conseguia compreender o porquê que eu estava passando aquilo, ao ponto de entender que eu era um escolhido sofredor e culpar Deus por aquilo que eu estava passando. E quem nunca pensou e passou por isso, né, cara? Eu acho que, bom, eu tô sendo vulnerável aqui. Mas cara, eu já pensei algumas dessas também. Algumas vezes. De gritar literalmente pro céu, o que tu quer de mim, cara? Eu rezava quando as coisas estavam indo bem pra agradecer. Mas quando tava muito ruim, eu ficava puto, cara. E não entendia, disse, caralho, mas existe ou não existe? Eu tô aqui sofrendo, mas que merda, né? E olha porque o Connected the Dots tem vários motivos. Isso aqui é uma conversa mais detalhada da nossa noite lá em Brusque Hof. Por que o Connected Dots faz parte da minha vida? Veja bem, quando eu cheguei em Santa Catarina, teve um amigo meu que me estendeu a mão, me ajudou e ele foi primordial no meu processo. Esse cara da casa que tu dormia. Se eu não tivesse recebido a ajuda dele, eu não sei o que seria de mim. Talvez eu dormiria, sei lá, na rua, ou no albergue, eu não sei o que poderia ser. Então foi importante ele me dar, essa família me dar esse suporte. Só que os anos passam, né? Isso é 2008. Em 2008 eu vou trabalhar numa empresa de Itajaí. E eu entro nessa empresa de Itajaí. E o que acaba acontecendo é que... Aí eu vou entrar num segundo ponto já. Eu vou começar a construir o propósito já. Não, fica à vontade. Então, o Connected Dots continua, tá? Agora vamos a segunda fase que eu vou, junto com o Connected Dots, que é conectar os pontos, eu vou começando a falar de propósito. Então, eu entro nessa empresa e uma das primeiras coisas que eu vivencio é uma colega de trabalho deletando todos os e-mails e tendo uma crise, né? Não sei se é uma crise de pânico ou uma... Ansiedade. Depressão, tudo bem junto. Jogando a cadeira... Só lembro do barulho do teclado, né? Do Ctrl Alt Delete. Jogando a cadeira pra dentro da mesa e do jeito que eu vi ela saiu, nunca mais vi ela na minha vida. Ela foi embora. Pirou. Só que com o passar do tempo eu percebi que isso não era algo isolado. Eu comecei a ver as pessoas com síndrome de burnout, que hoje, na época, não se falava, hoje se fala, né? Hoje tem nome bonito hoje pra tem tudo, bonito. Burnout é o pé de entrada na depressão, né? Depressão, desgaste emocional, tristeza. Era um comportamento padrão ali da turma. Desistência. Então eu comecei a ver durante muito tempo muitos comportamentos ruins das pessoas. E eu me perguntava por quê. E aí eu olhava para a empresa, eu levava o tema para a empresa e era quase como se eu estivesse falando uma língua estrangeira. Eles não entendiam o que eu estava falando. Tipo assim, tu estava visando o bem-estar. Eu estava tentando entender o porquê que elas passavam por isso. E eu não conseguia compreender ainda esse processo, porque eu era muito novo, né? Era muito imaturo no processo de compreensão. E também eu olhava para os meus colegas e eu vi que todo mundo estava saindo da área, né? Então, eu estudei com 100 pessoas. Qual área? Desculpa. Comércio exterior. Assim, ó, só deixa eu fazer um parênteses. Para quem não sabe, né, a gente se conhece há muito tempo. Galera do comércio exterior. Comex. Tu vê o cara com 30 anos, ele tem a aparência de 50. É isso aí. É tipo assim, é tipo uma piadinha até interna que rola, né, da galera do Comex. Então, cara, é altamente desgastante, assim, é um negócio, porque não tem hora, tá lá na China um negócio acontecendo, os gerentes normalmente não têm hora para trabalhar, trabalham no domingo, eu tenho alguns amigos que trabalham, tipo, né? 24 horas. Cara, é loucura, assim, então, digamos assim, porra, é um ambiente de trabalho, é um ramo de atividade extremamente desgastante, mental, né, o que é o pior. Então, só para dar um gancho pra galera entender o nível da parada. E é tão crítico isso, é tão crítico esse ponto, que eu passei durante esses primeiros anos vendo as pessoas que se formaram comigo saírem da área, só reclamarem da área. Não é para qualquer um. Né? Eu vi as pessoas tendo todos os processos mais críticos possíveis, mas um que me marcou muito, eu não, de maneira alguma... Eu conto essa história em todos os lugares que eu passo e eu jamais posso abrir quem é,
por uma questão até ética, Claro, claro. expor a pessoa, mas uma pessoa que ela tentou suicídio, Tirar a própria vida. tirar a própria vida. Caramba. E Ela não quer morrer, ela quer acabar com a dor só, né? ela quer acabar com a dor. E Ninguém quer morrer. Isso foi em 2013, mais ou menos, Pô, ali. pesado, hein, Evandro? E aí a conversa com ela foi... Ela falou pra ti isso? Sim, depois de 6 meses ela tava, como é que fala? Ausente. Era teu colega Que de boas-vindas trabalho, à profissão, né? E eu, Caramba. Não, é Massa. o que eu digo. A pessoa pode desistir ali no começo, quiser. É muito pesado, né? Já chegou uma quebrando o Por isso que teclado, o teu outro- propósito era forte, porque o cara passou E no o que meio. acaba acontecendo? Eu vi que ninguém fazia nada. Então, essa pessoa se ausentou, eu era muito próximo dela, sou muito próximo dela. Né? Pouquíssimas pessoas sabem quem é a pessoa com a história. Então, eu conto a história hoje em dia. E essa pessoa ela acabou tentando suicídio, ela não, graças a Deus, ela não obteve êxito no suicídio. E ela me falou assim, eu prefiro morrer, olha que pesado isso, eu prefiro morrer a trabalhar com comércio exterior. Caramba, cara. Traumatizou, né? Isso me tocou muito. Isso eu vou te falar, talvez foi um dos momentos mais importantes para mim no meu processo. Marcou muito, né? Naquele momento eu decidi na minha mente, parecia quase que simultâneo. Ele falava isso e do meu lado de cá eu falava, se depender de mim, nenhuma pessoa mais vai passar por Pô, isso. me arrepiei todo agora. Pô, cara, isso aí, genial. E aí, o que acaba acontecendo? Vem a primeira lição, talvez que eu possa trazer. Anota aí, Guardem Pega a o história. papel e a caneta. A história vai ter um pause, tá? Hoje eu sei disso. Guardem a história. Show. Você olha Instagram, né, desses motivadores, consultores, mentores, coaching, sempre falando. O próprio livro do Simon Sinek. Você Comece pelo tem porquê. que começar pelo porquê. Você tem que encontrar o seu porquê. Encontre o seu porquê, que é o seu propósito, né? Encontre o teu propósito. Meu, você não é nada se você não encontrar o seu propósito. Você tem que encontrar o seu propósito. E as pessoas acabam se cobrando. Só que me parece que isso virou mais mercadológico do que, de fato, algo verdade, que mano. seja uma verdade. Uhum. Sabe por quê? Porque depende muito da tua história para, de fato, tu conseguir não encontrar o seu propósito. E eu até coloquei, né, na sugestão, pessoal, propósito, não encontre o seu propósito. Não procure Perfeito. o propósito. Eu penso igual. O propósito tu não acha ele te acha. Sabe qual que é a palavra perfeita, que é de encaixe com o que você está falando, Felipe? Você tem que perceber o teu propósito. Para de procurar. Perfeito. Comece Genial. a percebê-lo. Porque o propósito, ele pode estar na vida de todas as pessoas do planeta. Verdade. A diferença é se você vai conseguir perceber este propósito. Uhum. E é tão forte isso que eu gosto muito do exemplo. Às vezes as pessoas elas gostam de contrapor. Eu não concordo sobre o perceber o propósito. Eu acho que você pode ficar cavando. Eu falei, então tá. Então vou te dar um exemplo. Reinaldo Gianecchini. Ele teve um câncer, Certo, que foi no sistema linfático dele, se eu não me engano. certo. Eu lembro disso. E ele passou pela fase do tratamento do câncer, se curou do câncer, soube os caminhos e criou uma ONG hoje. E ele denota, né, explanando que o propósito de vida dele é ajudar as pessoas que também têm o mesmo câncer que ele teve. A pergunta, então se você quer Ele procurou Se isso. você quer procurar o propósito, você acha que não, Deus me deu um câncer, eu quero ter um câncer no sistema linfático. Ninguém quer isso, Porque procurar depois isso. que eu tiver o câncer, meu propósito vai ser curar as pessoas que têm câncer? Gente, óbvio que não. Diversas pessoas tiveram câncer no sistema linfático. Mas qual foi a única que percebeu o propósito? Ou uma das únicas? Ou as que a gente tem conhecimento, né? Reinaldo Gianecchini. Porque eu tenho 1000 pessoas que têm câncer no sistema linfático. Mas 999 se curaram e do se curaram botaram um ponto. Certo. Ou trouxeram para ela o exemplo. Mas qual foi o movimento que ela fez maior do que isto? Que propósito tem a ver com transformação do outrem. No Perfeito. mundo que você tá. Eu vi um relato de uma mãe que perdeu uma filha. Eu não lembro qual era a doença. E ela falou justamente isso. Eu nunca rezei para Deus para eu ter uma filha e perder. Só que hoje essa mãe ajuda milhares de outras mães que estavam pensando, inclusive, em tirar a própria vida numa depressão ou pensando em suicídio pela dor, né? Ela quer acabar com a dor. Mas ela nunca imaginou isso para a vida dela, mas ela utilizou uma perda
um trauma super doloroso para ajudar outras pessoas e ela fala isso. Eu me enxergo hoje fazendo isso. É o propósito Ajudando dela. outras pessoas, mas eu nunca rezei para Deus para perder um filho. Só que hoje eu uso isso para ajudar outras pessoas e não me vejo fazendo outra coisa. Exatamente, cara. Se a gente pegar, eu conheço inúmeras pessoas que aconteceram coisas trágicas assim, tudo também, né? Enfim, todo mundo, e com isso fizeram algo. Então, o que fica aqui de lição? Né? O que fica para as pessoas que estão escutando de lição em relação a isso? Cara, o momento tá difícil, resiliência, determinação, continua, só continua. Lá na frente vai dar certo, né? E tu vai talvez entender o teu propósito. Vai conectar os pontos. Exato. Porque o que acontece para algumas pessoas, né? A gente não pode colocar todas no mesmo saco, digamos assim, mas para várias pessoas vai acontecer, todas, na verdade, acontecem coisas trágicas durante a vida, mas é o que tu faz com isso é que faz a diferença. Exato. Né? Tipo assim, venceu o câncer, tá, massa, beleza, mas porra, e aí o cara fez algo a mais, né? Tu tá fazendo algo a mais. Cara, isso aqui que a gente tá fazendo agora, isso aqui é um algo a mais, a gente tá transbordando coisas que a gente aprendeu durante a vida e estamos tentando aqui tocar vidas. Esse é o nosso propósito do nosso podcast, né? E assim, ó, a gente então, nunca imaginou que montaria um podcast, mas... o negócio é dar o início, dar o primeiro passo. Tu falou uma coisa bem legal do começo, prestar atenção no passo a passo. É fazer bem feito o que Deus está te dando naquele momento da vida. É a reta. Se fosse limpar o banheiro, cara, o budismo traz uma coisa muito legal, né? Limpa, esteja presente e faça o melhor que tu possa. Entrega aquele banheiro melhor do que quando tu entrou, né? É deixar o ambiente melhor do que quando tu entrou, fazer bem feito. A minha irmã falava, olha, Deus não escolhe os preparados, Ele prepara os escolhidos. É isso aí mesmo. Porque eu nunca me achei pronto para nenhum projeto na minha vida, nunca. Porque a gente nunca vai estar. Eu só ia dizendo sim. Vamos fazer tal coisa? Vamos. Eu tenho na cabeça de montar um podcast, vamos. Eu quero empreender, vamos fazer. E o passo a passo do dia a dia, mesmo tomando surra no começo, errando um monte, perdendo dinheiro, sofrendo, tu vai criando um significado para aquilo. Qual o significado da vida? É o significado que tu vai dando no dia a dia para ela, né? Porque isso pode gerar uma ansiedade coletiva. A gente tá falando disso essa semana, né, cara? Aí tu olha no Instagram, por exemplo, o Instagram hoje é uma vitrine mundial. Pô, todo mundo encontrou o seu propósito, menos eu. Eu tô aqui perdido, puto, triste, que o Malon encontrou o dele, o Evandro dele. Agora falou uma coisa importante. Puta, entendeu? Agora Aí eu fico puto, ansioso e triste porque todo mundo encontrou o seu e eu tô aqui na merda que não encontro o meu propósito. Sabe o que acontece? Não existe tipo assim, isso, cara. Eu sou um merda, então. Então só eu não encontrei? Olha, é igual a alma gêmea, né? Eu tenho que encontrar minha alma gêmea. Se uma pessoa errar, todo mundo desconfigurou. E olha que louco, o primeiro erro da história do propósito é que a gente comentou agora, né? Você não tem que encontrar, você tem que percebê-lo, né? Perfeito. E o segundo erro que eu entendo que as literaturas, os mentores e os coachings que eu estou tendo relação, acho, na minha opinião, que eles erram, é que é o seguinte, olha só. Existe uma fase do teu nível de vida, no nível de consciência, algumas fases que você não vai conseguir encontrar propósito. Por exemplo, como eu passando necessidade, fome, sem luz em casa, com a barriga vazia, ou eu ou qualquer pessoa. Como uma pessoa que está passando por essa fase, que é a fase nível 1 de consciência, que é a fase da viabilidade. Necessidade básica. Como eu vou pensar em propósito, eu não consigo nem comer, gente. A pirâmide social, né? Para de olhar para todo mundo como se todo mundo tivesse que ter propósito. Não é todo mundo que tem que ter propósito. O propósito é comer ali. O propósito do cara, existem... tipo, o propósito dele é conseguir sobreviver, comer. né? Existem Nessa fase. Perfeito. os 7 níveis de consciência de Barrow. Vocês conhecem? Sim, sim. Não. Cara, a verdade é que esses 7 níveis, eles A pirâmide, falam... tu diz? A pirâmide invertida e a transformação, né, que são os 7 níveis. Existem 7 níveis. Nos primeiros 3 níveis da consciência, que começa pela viabilidade. É geralmente aquela fase que você tá dos 17, 16, 18 anos até os 23, 24, 25, que você quer ter a segurança de que as necessidades básicas suas serão atendidas. Certo. Você não sabe se você vai comer, como é que é transporte, como é que você vai dormir, onde é que você vai dormir. E você paga aluguel, você trabalha com qualquer função, se sujeita a qualquer atividade. Algumas pessoas não saem dessa fase, às vezes você fica pro resto da vida nessa fase
viver para comer, né? Comer para viver. Não sabe se vai ter casa amanhã no teu aluguel. Ou se Quanto vão mais tempo tu te passar ali, mais despejar, desgasta, né? mais desgasta. Aham. Esse é o nível 1 de consciência. O nível 2 de consciência é quando você já superou isso. Você não vai passar fome, você não vai passar frio. Mas nesse momento você não se identificou ainda com a tua tribo. Você entra naquela fase do relacionamento, né? Relacionamental. Que é quem são as pessoas que eu me identifico, quem é a minha tribo, quem é a família que eu escolho ter, né? Quem me aceita. É a fase da aprovação, de ser Faz aceito. sentido pra ti, né? Todo mundo passa por essa fase, nos seus 23 a 25, 26, né? Uns se identificam com jiu-jitsu, outros se identificam com fazer altruísmo, outros se identificam com beach tênis, agora que tá em moda, outros do cara do motocross, Fórmula 1, são todos clãs. Os caras do empreendedorismo. Então é normal essa fase do relacionamento, né? E geralmente no 22 e 23 você se identifica com a galera que vai na balada, né? Meus amigos, você considera eles teus amigos. Só que por que eles são teus amigos? Porque eles vivem a mesma fase, vocês vibram naquela história do ir pra balada pra pegar a mulher. É a tribo do momento. É a tribo do momento. Daí você supera a fase 2 do relacionamento e você entra na fase 3, que é a fase do desempenho. É aquela fase que você quer comprar carro, você vai ter o teu primeiro apartamento, você quer provar pra si, pra tua namorada, pra tua família que você é foda. É o desempenho, é o dinheiro. Só que a maioria das pessoas param na fase do desempenho. Eu acho que a vida é isso. E param nisso. E o cara vai ficar a vida inteira. Ele trabalha por lucro o tempo inteiro, por resultado o tempo inteiro. E as pessoas até falam assim, quanto mais rico eu fico, maior meu nível de consciência. Não. Donald Trump, por exemplo, ele está no nível 3. É um dos caras mais ricos do mundo. Só que ele parou no nível 3. E vocês vão entender o porquê. Tem uns caras que ficaram no 2, né? Os tiozão aí indo pra balada. Que Cabeça branca é ser aqui, aceito. ó. É ser aceito. Pô, eu quero ser aceito, cara. Não foram nem pro 3. Não identificou, Estão entre o 2 e o 3 ali, né? Como tem pessoas que estão no 1 ainda, o 4 é o momento que você começa, que não é uma fase que eu falo, é uma intersecção. Você começa a se questionar, você entra pra fase da inovação, você quer transformar as coisas, você não fala de propósito. Onde é que o pessoal pode procurar esse assunto? Tem até um livro, né, Fala o nome aí pra teoria gente. de Barrett. É Barrett, B-A-R-R-E-T, que são as consciências, 7 níveis de consciência de Barrett. Cara, tem muito a ver com os setênios. Tu já leu sobre os setênios? Não, isso não. A nossa vida é dividida de 7 em 7 anos. Cara, tudo que tu tá falando tá batendo com os setênios. As idades, assim. A própria pirâmide de Maslow é a base das 7 consciências de Aí Barrett. eu confundi, eu misturei a pirâmide de Maslow. O Jordan Peterson tem no livro 12 Regras para a Vida. Ele fala da pirâmide social, das necessidades básicas até a tua aprovação para o mundo. Os 7 níveis de consciência, ele pega tudo que a gente já viu e coloca tudo numa única sistemática, numa única dinâmica. Por isso que não é legal a gente falar, buscar o sucesso, mas o que é sucesso para ti, entendeu? Tu tá falando do nível de consciência do Trump, aí pega o Mahatma Gandhi, pega a Madre Teresa de Calcutá. Vou falar desses caras agora. Vou pegar uns então, caras assim, mais perto, cara. É porque daí, acho que daí todo mundo que tá ouvindo, todo mundo, né? A maioria consegue entender, sabe? Tirando onda. O cara passou da questão da grana, de se provar, mas o que eu quero dizer, vou falar de sucesso, coach da prosperidade. Cara, pro cara que tá passando fome... Não cabe. Cara, vamos evoluir de consciência, da camada da personalidade. Cara, eu quero saber da camada do ovo frito, do pão, entendeu? O Talaia falou no outro podcast. Tu só consegue subir para um próximo nível de consciência se o abaixo está satisfeito. Exato. Olha entendeu? Só, o Talaia falou. Minha saúde tá ok, então agora eu preciso... Eu tendo a querer evoluir um pouco a minha consciência. Por que eu faço o que eu faço? Será que eu tô numa corrida de rato? Mas tudo abaixo está satisfeito. Eu já não estou mais pensando em dinheiro na conta. Sim. Não, calma aí. Agora eu preciso me conectar mais com Deus, mas tudo abaixo tá... Você sabe qual que é essa fase do conectar com Deus? Eu vou concluir as 7 fases aqui e olha que legal que você está falando. É a fase 5, que é a fase do alinhamento. Tu parou na 3. Então, primeiro é a viabilidade, que é a fase das necessidades básicas. Segundo é o relacionamento, que é a fase com que as pessoas que você se identifica. Terceiro, o desempenho, que é o resultado. Tem uma série de comportamentos, mas o principal, né? O 4 é a intersecção, que você começa, já tá desempenhando. Só que agora você não quer desempenhar. Você quer, além de desempenhar, você quer transformar vidas, talvez. Você quer inovar o jeito. Mas você ainda não fala de Deus, você ainda não fala de propósito, tá? Você quer transformar a maneira que a TV é feita. Um exemplo. Você não faz, talvez, quer mudar as coisas. É intersecção, exatamente.
Aí a quinta fase é a fase do alinhamento. Aí essa fase você começa a se questionar sobre por que eu existo? Uhum. Deus existe, não existe? Aí é um outro processo. Na fase 5 mora a criatividade, por exemplo, mora o entusiasmo. Mas onde é que tá a criatividade? Onde é que tá o entusiasmo? Cara, é a conexão, brother. Você tá subindo, ó. Aí o nível 6 e 7 é o nível que você fala de propósito, por exemplo. 6 você fala de propósito, que é a colaboração. Como eu colaboro, né? Esse nível. E aí você começa a falar do porquê. Pô, mas peraí, cara, eu já tô com o bolso cheio de dinheiro, eu já tenho minha necessidade básica atendida, eu já não tô com crise existencial, eu já inovei. Agora, eu quero saber de propósito. Qual é o meu propósito no mundo? Você começa a falar isso. Né? E a fase... é de onde a gente veio lá atrás do papo, né? Que é da onde a gente veio o papo lá atrás. Essa é a fase nível 6. E aí, a fase nível 7 é a fase da contribuição. Cara, essa fase, de verdade, eu em vida nunca vi ninguém atingir. O que é a fase da contribuição? É o serviço abnegado. Eu não espero nada em troca. O nível 6 eu espero algo em troca. O 7 seria os mestres que tu citou ali. Gandhi. 7 é Jesus Cristo, gente. Sim. 7 é Madre Teresa de Calcutá. 7 é todos os caras que transformaram o nosso mundo. Albert Einstein tá no 7. Claro. Ele não esperava nada em troca. Ele fazia aquilo para contribuir com a sociedade. A Melhora, contribuição né? é abnegado. O Olavo de Carvalho traz a teoria das 12 camadas da personalidade. Quanto mais tu sobe, mais tu tá se deixando do material e se posicionando para ensinar os outros. E servir com todo amor e esperar nada em troca, né? O que é tão difícil a gente como ser humano chegar, né? E é basicamente o que está falando, que é nos primeiros níveis você olha para si, que são 1, 2 e 3. O 4 você intersecciona. E os últimos 3 níveis, que é o 5, 6 e 7, você olha para fora. E olhar para fora é olhar para os outros. E o que fez tu suceder foi olhar para os outros, né? Querer mudar uma situação. Só que o que é louco? Eu só consegui chegar nesse nível de consciência quando as minhas bases de pirâmide estavam bem sólidas, preenchidas para que eu pudesse sustentar as outras. Hoje é verdade, você não vai pegar um cara que tá passando fome, o cara vai montar uma empresa ou questionar sobre a existência de Deus. Exato. Ele não vai se questionar, será que Deus existe, será que não existe, qual que é a minha razão de vida. Claro. Ele vai se agarrar a Deus sem duvidar, ele não duvida de nada, ele não coexiste nesse momento, ele apenas pega como suporte, ele só pensa naquilo, ele não está preocupado se ele vai chegar em casa e vão convidar ele para o aniversário de o social nem acontece, do amigo, né? O do happy hour, o ferino da quinta-feira. Uhum. Cara, ele só tá preocupado em chegar em casa e botar comida pro filho, pra filha e pra ele. E não faltar luz. E não faltar luz. É isso. E ele só vai começar a tratar outros temas, o ponto 2 sim, né? Aí, beleza. Ponto 2, eu vou começar a me preocupar na prática. Pô, cara, o cara não me convidou pro meu aniversário. Pô, happy hour de quinta-feira. Poxa, eu me identifico muito com o pessoal do futebol, né? O ferino do futebol, então eu comecei a me identificar. Então essa é a parte prática. Na parte 3, eu preciso bater as metas na empresa, né? Eu quero ganhar mais salário, eu quero ganhar aumento, quero comprar o meu primeiro carro, quero mostrar desempenho, quero mostrar para os meus amigos que eu sou foda, quero mostrar para as mulheres, né? Se for os homens que estão falando, ou mulheres para os homens, enfim, elas querem falar, eu sou muito bom, eu tenho meu carro legal aqui, eu sou um cara foda na empresa, ganhei troféu, tirei em segundo lugar. E aí essa fase, ela delonga por muitos anos. São raras as pessoas que começam depois a falar sobre energia, física quântica, colaboração. E de verdade, eu em vida, não sei vocês, eu não consigo citar um nome que hoje eu conheça que vai para a fase da contribuição, né? É o cara que abre mão de si. Ele abre mão de tudo. É Chico Xavier. Foda-se que o mundo me dá. E eu vou dar tudo de volta pro mundo. E aí a confiança de que também o mundo vai prover o básico para ele. Tipo, Chico Xavier era um cara que, por exemplo, ele não tinha sustento financeiro. Mas ele ganhava doações sim, gigantescas. É isso que é o louco. Ele se doava tanto que as necessidades para ele se manter vinham automaticamente. O Chico Xavier morava numa casinha de sapé, né? Uma casinha... Sim. Não tinha nenhuma condição, né, digamos, estrutural. E o cara não precisa, eu acho, passar pelo caminho de adquirir todas as estabilidades e camadas para depois abrir mão delas. Tem gente que já nasce abrindo mão de tudo. Isso é iluminação, né? Entendeu? Nossa. Então, assim, porque o ser humano é meio que movido pela falta, né?
Eu ouvi uma terapeuta falar essa semana. Quando tá faltando algo para ele, ele tá buscando algo novo, né? Agora eu conquistei o material, agora eu quero o propósito, achar o propósito. Eu quero um outro significado. A pessoa pode entrar numa crise existencial. E sabe por que empresário... O Jim Carrey fala isso, né? Tu pode conquistar tudo, fama e dinheiro. Não é essa a resposta. Mas tem gente... O exemplo que eu quero chegar é... Existiram figuras que já nasceram com a resposta. Ele não precisou trabalhar, se provar para o mundo, mostrar sua força, mostrar seu desempenho, pegar troféu, ficar rico e famoso para dizer assim, ó, não é isso. Ele já nasceu falando, não é isso. É isso aí. Tem gente que já chegou pronta, cara. Jim Carrey, né? O Jim Carrey falou isso, né? Porque é um cara que sucedeu ele, muito... Ele chegou e depois tomou conta. O que tu quer dizer é o cara que já nasce com essa consciência, Ele né? precisou suceder porque a primeira meta dele é o quê? Ele escreveu um cheque de $1 milhão, física quântica, né? Total. É igual o McGregor. Eu quero suceder para ficar milionário. Eu não quero só ganhar a luta do UFC. Eu quero andar de jato, carro importado. Pode ser que agora ele tá questionando outra coisa na vida dele, né? Sim. Agora já tem filhos, tudo. O Jim Carrey escreveu um cheque para ele, tá, eu quero ficar rico. Tá, depois que ele ficou rico, não é essa a resposta. Então ele sucedeu, entrou numa depressão profunda durante 3 anos para achar a resposta, que a resposta não era material, não era a fama e o dinheiro, não era o acesso que ele tinha a tudo. E o ponto que eu quero chegar é que tem pessoas que tu estava comentando que já vem com isso, já vem pronto para doação, ela não precisa fazer a trajetória da construção material, né? E sabe o que ela, na parte teórica, como é que eu organizo até e alinhei o que você falou agora? Existe uma teoria chamada ou você vai ser king ou você vai ser rich, tá? Uhum. O que é o king? King é o cara que ele não consegue, na forma prática, ter a sua identidade, a sua existência de DNA e o seu reconhecimento se não estiver ocupando tal função. Por exemplo, quem é o Mark Zuckerberg se não for ocupando o cargo de dono do Facebook? Certo. Lá ele é king, cara. Uhum. Tu entende? Se eu tiro o Facebook, por exemplo, do Mark Zuckerberg, ou se eu tiro as empresas nossas, quem é o Rolf, quem é o Felipe, quem é o Evandro, não ocupando o cargo de king. Uhum. E o cargo de king tem a ver com a identificação. É por isso que muitos empresários multibilionários vendem as empresas e morrem depois. Sim. Eu sei de diversos casos. O Malon fala muito isso. De- Tá identificado com a Se identifica profissão, com né? aquilo ali, cara. Exato. Eu estou empresário, O cara eu é não um- sou O cara é um ser empresário. humano, na verdade. Né? Exatamente. Só que eles não têm esse nível de consciência. Então o cara é bilionário, ele vende uma marca famosíssima, ele já tem 60, 70 anos, Certo. já tá... Nossa, e aí com 60, 70 anos ele vende e o cara ele não tira a empresa, ele tira a identidade do cara. Ele vendeu o coração, né? Ele vendeu o coração. Aí o cara vai pra casa com 10 bilhões de reais na conta, chega em casa, Vazio existencial. vazio existencial. Quem sou eu, cara? Fudeu, Porque Fudeu. se o eu sou, que não é eu estou. Eu estou, eu não, estou. mas se eu sou na cabeça dele, se eu aham. sou, não eu estou. Aham. Se eu sou o CEO, exemplo, dono da Magazine Luiza, e agora eu vendi a Magazine Luiza, e eu já não sou o CEO da Magazine Luiza, ele não é mais nada além daquilo. Perfeito. E por não ser nada além daquilo, você pode ver que essas pessoas que muito com idade mais avançada vendem a empresa, eles acabam morrendo logo em seguida, cara. 2, 3, 4, 5 anos, morreu. E aí a resposta de por que a gente fala, não, eu vou ficar até os 90 anos trabalhando. O cara, sem saber, tá respondendo. A minha única identidade que eu consigo responder é quem eu sou, mesmo sabendo que ele está, como presidente de tal companhia. E aí, o que é o Rich? O Rich é o cara que assume depois, né, desse DNA. Então, qual que é talvez a perfeição, né, na parte profissional? É lógico que é você ter condições financeiras, ter o seu Rich, ser o King, mas, além disso, ter cuidado com a tua personalidade além do estado profissional. E talvez é onde quase todo mundo peca. Claro. Aí, pô, eu sou rico, eu também estou o CEO da empresa, mas eu também sou um cara pai de família do caralho, sou um baita amigo, todo mundo gosta de estar comigo. Aí, ó, só vou dizer uma coisa. Pra galera dizer que a gente não bota em prática as coisas que a gente fala aqui, Ah, é verdade, eu tenho uma adenda aí pra fazer. deixa eu servir um chimarrãozinho aqui pro meu amigo. Não, e olha só, para completar, esse paradoxo é real porque a gente
tira uma foto do planeta hoje. Esse é um assunto discutido mundialmente, que a gente está falando aqui. Eu já vi atendente de um garçom num restaurante muito mais feliz, muito mais cheio de si, muito mais completo do que um CEO bilionário. É o que a pessoa encontrou naquilo, a felicidade que ela encontrou no fazer. Ele não quer se provar mais do que aquilo. É na intenção. Se tu der a direção de toda a rede de restaurante pra ele, ele vai falar, cara, eu não quero. Tô feliz aqui. Porra, eu sou feliz assim, tá tudo cara. certo. Ganhando 3 mil reais por mês. Tá tudo certo. Ele não quer o... Entendeu? Essa pessoa, eu entendo que ela, de certa forma, ela tá completa, ela tá cheia. E pode ter o CEO bilionário que tá sempre faltando, né? O cara vive na falta, né? Cara, essa semana, inclusive, vou dar o meu exemplo, e eu sei que tu vai sair daqui e tu vai andar de kart, né? Sim. É uma das tuas paixões, Sim. né? O Tu automobilismo. vai roçar grama ou tu vai andar de kart? Eu quero ver a filmagem. Essa aí é uma tiradinha da galera do kart. Ela ficou puta, né? Não tava mais nem rindo, ó. Tu vai ver. É igual no motocross, piloto cobra. O que é o piloto cobra? Vive de arrasto, vive no chão. Mas tu vai sair daqui, tu vai se dar esse tempo porque tu se acha merecedor. E o Evandro, não o CEO da Next, né? Não esse cara. O Evandro quer isso, né? Precisa disso. Tu é isso. Na verdade, a minha construção de identidade pessoal hoje, ela está mais em questionamento do que a construção profissional. É quase como se na construção profissional eu já entendesse não que eu atingi o divã, mas que eu estou com o pote bem completo. E aí a galera que escuta, às vezes, acha que a gente tem aqui a fórmula mágica para tudo, né, Rolf? E, assim, a gente vive isso, a gente acha que chegou num patamar, assim... Cara, eu tô muito feliz onde eu tô hoje, é o melhor momento da minha vida, sem dúvida, e eu tenho certeza que daqui 1 ano, 2, o melhor momento vai ser lá. Então, a gente está aqui falando e reforçando aquilo que a gente também precisa fazer, né? Nem tudo que a gente está falando aqui a gente consegue fazer 100%, né? Exato. Às vezes está em processo de... A gente também está em processo, mas eu acho que o primeiro momento seria a consciência. A gente está consciente disso? Claro. Ou a gente está fazendo as coisas inconscientemente e a coisa está indo? E essa quarta-feira também, cara, peguei de tarde... E, cara, carreguei minha moto e fui andar de moto, bicho. Pra mim é uma terapia isso. Então, assim, ó, eu trabalho pra quê? Eu faço gestão pra quê, né? A gente esquenta a cabeça pra quê? Pra isso, né, cara? Pra mim, viver é isso. Senão a gente fica só trabalhando, meta, trabalhando, crescendo, ganhando mais dinheiro, né? Que a gente, digamos, estaria, não sei em qual nível aí da pirâmide, 4, 5, não sei. E, cara, e pra quê, bicho? E aí o milionário ali... Tem um monte de gente que eu conheço, cara, que os caras bate ponto, já falei isso aqui, sábado na empresa. Olha isso aí. Que nem o Talaia falou. É isso que tu quer? É o garçom que tá ali trabalhando de garçom, ele tá feliz com isso? Ele tá tudo certo. Exato. Agora, tipo assim, o cara não tá aproveitando tudo aquilo que o cara tem e tá infeliz e se identifica, como tu falou, com o trabalho, cara, o cara vai ter tudo financeiramente, mas não vai ser feliz. Tipo, eu tenho certeza que te faz muito feliz andar de kart hoje. Me faz extremamente feliz. Cara, eu volto de andar de moto, cara, pode me xingar, eu tô mandando beijo. De tão bem que eu tô, entendeu? São coisas que me preenchem, né? Então, é assim, só pra fazer um adendo... E tu sabe o que acontece? Isso é uma coisa que eu tenho que trabalhar em mim, por exemplo. E ontem a gente abordou, e tem tudo a ver com gestão, tá? Pra ti, Rolf, que sempre tá na área industrial aí, querendo melhorar os processos. Eu já tenho uma observação, depois vocês... Matt Fish. Não, deixa eu falar, depois eu tenho uma bola pra falar. Olha que importante isso, olha como a gente, de fato, na camada, a gente olha muito para as nossas crenças e não as percebe. Eu sou um cara que eu, o tempo inteiro, penso na quantidade de trabalho que eu faço que os outros fazem. Quantidade. Só que eu acabo não percebendo que muitas vezes a quantidade de trabalho que eu tenho durante o dia, ela não está linkada a, de fato, ao resultado que eu possa ter durante o final do mês ou do ano de uma história. O que vale é qual é o impacto da minha decisão, qual é a qualidade da minha decisão, qual é a qualidade do meu trabalho, não a quantidade do meu trabalho. Esforço no lugar certo. De repente, se eu chegasse, que não é o que acontece, tá? Eu tô de questionamento hoje. Se eu chegasse 9h15 da manhã de uma quarta-feira,
fizesse uma ligação e numa ligação fechasse um contrato anual com a Nestlé Uhum. e rendesse para a empresa X milhões de reais. Nesse momento, quarta-feira, 9h15 da manhã, eu desliguei o cara que fechou o contrato. Eu cumpri ou não cumpri com o meu papel? Sim. Porra, pra caramba. Uhum. Mas Papel do mês inteiro, do papel quase do o ano inteiro. talvez. Eu já poderia ir embora 9h15 da manhã, talvez voltar só na outra segunda-feira. Mas o que eu não? Além disso, eu fico me cobrando da quantidade das coisas que eu faço. E aí, eu tô tão vinculado com a quantidade das coisas que eu faço e que os meus colaboradores fazem, que é super natural, né? Inclusive olhar as quantidades, que eu paro de perceber a qualidade dessas decisões, desses projetos.